audiência. Ofício do deputado Betinho Pinto Coelho, que solicita a juntada de documentos necessários à tramitação do projeto de lei número 4.288, de 25, anexo ao referido projeto. O deputado solicita ao deputado Lucas Lasmar para que faça a leitura da matéria recebida e designação de relator. Presidente, bom dia. Ô, você tá chique, hein? Bombando, hein? Projeto de lei Você. 415 de 2019, 2119 de 2020, 4.293, 4.301 e 4.321. No primeiro turno, 4.313 e 4.316 de 2025, em turno único. Deputado Bruno Engler. Projeto de lei 4.300 e 4.320 de 2025, em turno único. Deputado Dorgal Andrada. Projeto de lei 2.519 de 2024, no primeiro turno. E projetos de leis 4.280, 4.322 de 2025, em turno único do deputado Jean Freire. Projeto de lei 4.304 de 2025, em turno único, deputado Lucas Lasmar. Projetos de leis 585 e 1.299 de 2023, 2.412, 2.483, 2.903 de 2024, 4.307 e 4.318, no primeiro turno. 4.305, 4.324, 4.325, 4.326 e 4.327, todos de 2025, em turno único, da deputada Maria Clara Marra. Projeto de lei 4.324, 4.328 de 2025, no primeiro turno, deputado Thiago Cota. Projeto de lei 4.302 e 4.303 de 2025, no primeiro turno, deputado Zé Viola. Oi. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Requerimentos. Temos requerimentos. Deputado Lucas Lasmar, pedindo para que sejam apreciados em primeiro lugar as proposições 755 de 23, 761 de 23, 3294 de 25, 3824 de 25, 4331 de 25. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Também requerimento do deputado Bruno Engler para que sejam apreciados os projetos, as proposições 944 de 19, 3138 de 24, 3477, 3935, 3975 e 4178 de 2025. Em votação, requerimentos. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passamos ao projeto de lei número 758 de 23, primeiro turno. Cria o Programa de Incentivo Cultural do Orgulho LGBT e de Inclusão Social da Diversidade no Estado. Autora, deputada Bela Gonçalves. Em reunião anterior, foi concedida vista do parecer que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 ao deputado Bruno Engler. Relator, deputado Lucas Lasmar. Continuamos em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Os contrários se manifestem. Aprovado com voto contrário do deputado Bruno Engler. Passamos ao segundo projeto da pauta, projeto de lei número 761 de 23, primeiro turno. Cria o dossiê População LGBT no Estado. Autora, deputada Bela Gonçalves. Relator, deputado Lucas Lasmar. Em condições, deputado? Sim. Com a palavra, deputado Lucas Lasmar. De autoria da deputada Bela Gonçalves, o projeto de lei epígrafe pretende criar o dossiê da população LGBT, que consistirá na elaboração de estatísticas periódicas para as pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e intersexo, vítimas de violência, atendidas ou não por políticas públicas. Deverão ser tabulados e analisados todos os dados referentes a qualquer forma de violência contra o referido público, não podendo ser superior a 12 meses a periodicidade da divulgação dos dados. E ainda deverá existir uma
codificação própria e padronizada para todas as secretarias de Estado e demais órgãos. Por fim, nos termos do artigo 3º, os dados coletados serão centralizados e disponibilizados para acesso de qualquer pessoa interessada, por meio de publicação no Diário Oficial do Executivo e no site eletrônico do Governo do Estado. Sob o ponto de vista jurídico formal, a proposição não invade a matéria de competência privativa da União e dos municípios, nem de iniciativa privativa do governador. O projeto coaduna-se ainda com o artigo 136 da Constituição do Estado, a qual dispõe sobre a segurança pública, é dever do Estado e direito e responsabilidade de todos, sendo exercida para a preservação da ordem pública e a incomunidade das pessoas. No mesmo sentido, dispõe o inciso 6º do artigo 10º dessa Constituição, que obriga o Estado a manter e preservar a segurança e a ordem pública das pessoas. Com o objetivo de adequar a proposição de modo a sanar vícios jurídicos constitucionais e de aprimorar o seu texto, apresentamos o substitutivo número 1. Este tem por escopo sanar vícios constantes do projeto, que contém dispositivos que atribuem competências aos órgãos do Poder Executivo, o que contraria o dispositivo nos artigos 90, inciso 14º e inciso 3º, a linha E e F da Constituição do Estado. Conclusão. Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 761 de 2023, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. É isso, presidente. Muito obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Peço vista, senhor presidente. É regimental. Fica concedido vistas, deputado Bruno Engler. Passamos ao projeto de lei número 3.294, 25, primeiro turno. Autores do Poder Executivo doar ao município de Leopoldina o imóvel que especifica. Autor, deputado Betinho Pinto Coelho. Relator, deputado Lucas Lasmar. Em condições, deputado? Sim, presidente. Palavra, deputado Lucas Lasmar. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 3.294, de 2025, de autoria do deputado Betinho Pinto Coelho. O projeto de lei tem como objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Leopoldina um imóvel com área de 2.000 metros, situado na comunidade Serra das Barbosas, distrito de Ribeiro Junqueira. A proposição estabelece que o bem se destina a funcionar a uma escola municipal Antônio Souza Neto. Em resposta ao requerimento dessa comissão, a Secretaria de Estado de Governo enviou a nota técnica 195 de 2025, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, por meio da qual este órgão informou sua concordância com a alienação pleiteada. Nesses termos, não há óbice a tramitação da matéria, entretanto, apresentamos ao final deste parecer a emenda número 1, com o intuito de adequar o texto à sua técnica. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.294 de 2025, com a emenda número 1 a seguir redigida. É isso, presidente. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 3.824, 25, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o Santuário de Santo Antônio de Roça Grande, do município de Sabará. Autor, deputado professor Cleiton. Relator, deputado Lucas Lasmar. Em condições, deputado? Sim, presidente. Palavra, Lucas Lasmar. De autoria do deputado professor Cleiton, a proposição epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o Santuário de Santo Antônio de Roça Grande, no município de Sabará. No tocante à competência para legislar sobre a matéria, o artigo 24, inciso 7 da Constituição da República confere à União, aos Estados e ao Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre a proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. É importante mencionar que em Minas Gerais vigora a Lei 24.219 de 2022, que institui o título de relevante interesse cultural do Estado e altera a Lei 11.726 de 94, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais. De acordo com o artigo 1º da Lei 24.219 de 22 e o artigo 3º-B da Lei 11.726 de 94, o relevante interesse cultural é um título que, concedido pelo Poder Legislativo, mediante lei específica, visa valorizar, promover e difundir bens, manifestações e expressões da cultura mineira.
Assim, o reconhecimento em questão deve tramitar sobre a forma do projeto de lei, que propõe ser tanto de iniciativa parlamentar como do governador do Estado. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.824 de 2025. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Onde que está o quinto aqui? Projeto de lei número 4.331, de 25, primeiro turno, institui a política estadual de recuperação das áreas degradadas ou alteradas da outras providências. Autor, deputado professor Cleiton. Designo o relator, deputado Lucas Lasmar, para apresentar o seu parecer. De autoria do deputado professor Cleiton, a proposição em epígrafe institui a política estadual de recuperação de áreas degradadas ou alteradas e da outras providências. Inicialmente, não vislumbramos óbvio a iniciativa parlamentar em exame, que se fundamenta no artigo 65 da Constituição do Estado. Entendemos, entretanto, que a competência legislativa estadual na matéria decorre, além da própria autonomia do Estado, Constituição da República, no artigo 25, da competência concorrente para conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais e proteção do meio ambiente. Artigo 24, inciso 6º. De toda sorte, a apreciação dos aspectos meritórios da proposição, bem como de suas implicações práticas, será feita em momento oportuno pelas comissões de mérito competentes. Conclusão. Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 4.331 de 2025, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. É isso, presidente. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Passamos ao projeto de lei de número 944, de 19, primeiro turno. Altera a grafia do município de Amparo da Serra. Autor, deputado Coronel Henrique. Relator, deputado Bruno Engler. Em condições, deputado? Sim, senhor presidente. A palavra ao deputado Bruno Engler. De autoria do deputado Coronel Henrique, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo alterar a grafia do nome do município de Amparo da Serra. Em sua justificação, o autor esclarece que o município de Amparo da Serra originou-se do povoado de Cemitério Velho, fundado no século XIX pelo português Manuel Francisco Moreira Serra, que construiu na localidade uma capela onde se abrigou a imagem de Nossa Senhora do Amparo. Na região, desenvolveu-se posteriormente o vilarejo, que passou a ser conhecido como Amparo da Serra. Entretanto, a Lei 2.764, de 30 de dezembro de 1962, que contém a divisão administrativa do Estado, estabeleceu a grafia Amparo da Serra à luz da indicação do Instituto de Geociências Aplicadas. O caso em apreço não corresponde à alteração de topomônimo municipal, pois não se quer nem substituir nem modificar substancialmente o nome do município de Amparo da Serra. Na verdade, a pretensão da proposição diz respeito apenas a corrigir a grafia do nome municipal. Iniciativa que, segundo o entendimento dessa Comissão de Constituição e Justiça em casos análogos, não depende do preenchimento dos requisitos inscritos no artigo 168 da Constituição Mineira e na Lei Complementar 37 de 1995. Com efeito, promover retificação mínima no topônimo do município, com troca de uma letra ou de uma sílaba, com claro propósito de adequar o nome oficial à tradição histórico-cultural da localidade, não resulta em suprimir nenhum elemento relevante do nome atualmente existente. O nome atual continua praticamente inalterado, sofrendo um pequeno ajuste de redação, o qual visa superar o equívoco na nomenclatura oficialmente adotada. Esclarecido isso, parece-nos relevante avaliar se a grafia de Amparo da Serra, que se pretende implementar, está lastreada na história e nas práticas da localidade. A documentação que instrui os autos, composta por notícias jornalísticas, declaração do cartório de registro das pessoas naturais e tabelionato de notas da respectiva comarca, folheto da paróquia local e documentos oficiais da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal, atesta de maneira incontestável que, tanto do ponto de vista histórico como cultural, o nome praticado é e sempre foi Amparo do Serra, e não Amparo da Serra.
Verifica-se, portanto, que o nome Amparo do Serra corresponde à realidade histórico-cultural da localidade. Por essas razões, entendemos que a matéria é admissível. Contudo, apresentamos o substitutivo número 1, redigido ao final deste parecer, com a finalidade de adequar o texto da proposição à técnica legislativa. Em face do exposto, conclui sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 944/2019, na forma do substitutivo número 1. Este é o parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 3.138/24, primeiro turno, autor do Poder Executivo do município de Riacho dos Machados, imóvel que especifica, autor deputado Gustavo Santana, relatora deputada Amanda Teixeira Dias. Na sua ausência, redistribuo ao deputado Bruno Engler. De autoria do deputado Gustavo Santana, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Riacho dos Machados o imóvel que especifica. A proposição estabelece que o bem será destinado à execução de projetos de assistência social e de promoção da saúde e à realização de atividades esportivas, culturais e de lazer. Cabe observar que o prefeito de Riacho dos Machados, por meio do ofício 57/2025, manifestou seu interesse no recebimento do bem em questão, a fim de destiná-lo às atividades relacionadas no projeto. A Secretaria de Estado de Governo enviou a nota técnica 53/2025 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio da qual este órgão concordou com a doação do imóvel em questão, uma vez que o Estado não tem outros projetos para sua utilização. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.138/2024, com a emenda número 1. Este é o parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 3.477/25, primeiro turno, dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica o autor do Poder Executivo a doá-lo ao município de Piranguinho. Autora, deputada Chiara Biondini. Relator, deputado Bruno Engler. De autoria da deputada Chiara Biondini, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Piranguinho. O projeto de lei 3.477/2025, em seu artigo 1º, determina a desafetação do trecho da rodovia MG 295, compreendido entre o quilômetro 0 e o quilômetro 2.1, com a extensão de 2,1 km. Em seu artigo 2º, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Piranguinho a área correspondente a esse trecho rodoviário, a fim de que seja destinada ao uso dos munícipes. A Secretaria de Estado de Governo enviou a nota técnica número 54/2025 do Departamento de Estrada de Rodagem do Estado, em que esta autarquia informa não vislumbrar óbice a transferência pretendida. Embora não haja óbice à tramitação da matéria em apreço, apresentamos, ao final deste parecer, o substitutivo número 1, com o propósito de ajustar as cláusulas de destinação e de reversão, bem como de adequar o texto da proposição à técnica legislativa. Pelo aduzido, concluímos sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.477/2025, na forma do substitutivo número 1. Deixa eu parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 3.935/25, primeiro turno, reconhece a corrida de carrinho de rolimã como atividade de valor cultural, esportivo e lazer no Estado e dá outras providências. Autor, deputado Grego da Fundação. Relator, deputado Bruno Engler. De autoria do deputado Grego da Fundação, o projeto de lei em epígrafe reconhece a corrida de carrinho de rolimã como atividade de valor cultural, esportivo e de lazer no Estado e dá outras providências. Com relação à repartição constitucional de competências, ressaltamos que o tema desporto está relacionado no inciso 9º do artigo 24 da Constituição da República como de competência concorrente, o que significa que cabe à União estabelecer normas gerais e ao Estado suplementar a legislação federal com vistas a atender às suas peculiaridades. Além disso, não há reserva de competência no artigo 66 da Constituição do Estado, o que permite a iniciativa do legislador estadual para apresentar a proposição sobre a matéria nesta Assembleia. Em seu artigo 217, a Carta Magna estabelece ainda que é dever do Estado fomentar práticas esportivas formais e não formais como direito de cada um, destacando como pontos relevantes a serem observados a autonomia das entidades esportivas, a destinação dos recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional e, em casos específicos, para o desporto de alto rendimento, o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não profissional e a proteção e incentivo às manifestações esportivas de criação nacional. Por fim, entendemos ser necessária a apresentação de substitutivo à proposição examinada para aprimorar a redação do projeto, podendo a matéria ser objeto de aperfeiçoamento no âmbito da comissão de mérito competente. Em face do exposto, concluímos sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.935/2025, na forma do substitutivo número 1. Este é o parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Autoriza o Poder Executivo.
Eu coloquei em discussão e votação. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Autores do Poder Executivo a fazer reverter o município de São Gonçalo do Abaeté. Projeto de lei número 3.975, de 25. Autores do Poder Executivo a fazer reverter o município de São Gonçalo do Abaeté ao imóvel que especifica. Autor, deputado Bosco. Relator, deputado Bruno Engler. Senhor presidente, apresento um requerimento para que a proposição seja baixada em diligência à Secretaria de Estado de Governo, à Prefeitura Municipal de São Gonçalo de Abaeté e ao autor. Em votação o requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 4.178, de 25, primeiro turno. Autores do Poder Executivo a doar ao município de Carlos Chagas o imóvel que especifica. Autor, o deputado Gustavo Santana. Relator, o deputado Bruno Engler. Senhor presidente, de maneira semelhante, apresento requerimento para que seja baixada em diligência à Secretaria de Estado de Governo e à Prefeitura Municipal de Carlos Chagas. Em votação o requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passamos ao projeto de lei número 390, de 23, primeiro turno. Altera o inciso 2 do artigo 25 da lei número 20.824, de 31 de julho de 2013, que concede incentivo a projetos esportivos. Autor, deputado Marquinhos Lemos. Relator, deputado doutor Jean Freire. De autoria do deputado Marquinhos Lemos, o projeto de lei em PIF altera o inciso 2º do artigo 25 da Lei 20.824, de 31 de julho de 2013, que concede incentivo a projetos esportivos. O projeto em tela tem por objetivo alterar o inciso 2º do artigo 25 da Lei nº 20.824, de 2013, que concede incentivo a projetos esportivos, para estabelecer um novo conceito de executor, qual seja a pessoa jurídica com mais de 1 ano de existência legal, sem fins lucrativos ou constituída sob a forma de sociedade anônima de futebol, nos termos da Lei Federal 14.193, de 20 de agosto de 2021, estabelecida no Estado com comprovada capacidade de execução do projeto esportivo, diretamente responsável pela promoção e execução do projeto esportivo a ser beneficiado pelo incentivo fiscal a que se refere o artigo 24. Destacamos que a competência para legislar sobre o direito tributário nos termos do artigo 24, inciso 1º da Constituição Federal, é concorrente entre União, Estado e Distrito Federal. Dessa forma, o Estado está autorizado a legislar sobre o tema. Além disso, no que se refere à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, ainda existe norma instituidora de iniciativa privada do governador nesse sentido. O artigo 66, inciso 3º da Constituição Estadual, estabelece as matérias de competência privativa do governador do Estado, entre as quais não se insere a matéria tributária. Não há óbito jurídico para a tramitação do projeto em análise, que tem por objetivo que uma SAF estabelecida no Estado com comprovada capacidade de execução de projeto esportivo seja um executor para fins da Lei de Incentivo ao Esporte. Quanto ao projeto anexado, consideramos que ele possui objeto muito semelhante à proposta principal, razão pela qual a ele aplicam-se os mesmos fundamentos. Apresentamos o substitutivo número 1 com o objetivo de manter as pessoas físicas atualmente previstas na lei como executoras, o que não prejudica a proposta do autor, bem como para atendimento à técnica legislativa. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 390/2023, na forma do substitutivo número 1. É o parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passamos ao projeto de lei 480 de 2023, primeiro turno, de minha autoria, que cria o Parque Metropolitano da Serra do Curral. Portanto, passo a presidência ao deputado vice-presidente Zé Laviola para que conduza os trabalhos. Senhor presidente, projeto de lei 480 de 2023, primeiro turno, que cria o Parque Metropolitano da Serra do Curral. Autor, deputado Dorgal Andrada, relator, deputado Zé Laviola, e passo a emissão do parecer emitindo requerimento para que a proposição seja baixada em diligência ao autor e ao Instituto Estadual de Florestas para que apresentem a esta comissão estudo técnico, contendo memorial descritivo sobre a localização, a dimensão e os limites da unidade de conservação proposta, na forma do parágrafo 2º do artigo 22 da Lei Federal número 9.985, de 2000. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento de diligência. 5.
Obrigado, irmão. Para encaminhar, a deputada Beatriz Cerqueira. Presidente, bom dia. Bom dia aos colegas deputados, né, que estão na comissão. Presidente, eu vou encaminhar contrariamente ao requerimento, compreenda, sempre respeitando o relator ou a relatora, porque o relator do projeto, ele sabe o que é melhor para a composição do seu parecer. Então, primeiro, eu queria deixar isso registrado, né? Eu sou relatora de vários projetos, tanto na Comissão de Administração Pública, como na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, e eu utilizo com frequência essa ferramenta da diligência. Então, sei da sua importância, acho que a diligência é um mecanismo, inclusive, para comprometer, né, instituições, e muitas vezes a sociedade civil, na construção de um parecer, que pode, portanto, se tornar mais democrático e mais participativo, considerando que a gente não tem condições técnicas de realizar audiência pública sobre todos os projetos que tramitam na Casa ou sobre todos os projetos das quais somos relatores ou relatoras. Então, eu quero registrar a importância dessa ferramenta regimental. Mas eu também preciso registrar que, regimentalmente, nós temos as comissões de mérito na Casa. Né? Então, a gente tem aqui a primeira comissão, que vai avaliar a constitucionalidade, legalidade e juridicidade da proposição. E, na sequência, nós temos as comissões de mérito, que vão entrar no conteúdo da proposição. E eu estou divergindo desse requerimento de diligência, porque esse conteúdo do requerimento ele é próprio da comissão de mérito. E é na comissão de mérito, então, que, na minha avaliação, e acho que na avaliação do regimento interno da Casa também, se trata do conteúdo da proposição. Me dá o projeto, para você em quais comissões ele vai passar. Vamos ver. Quando um projeto ele é protocolado na Casa, a mesa da Assembleia avalia quais são, além da Comissão de Constituição e Justiça, que é sempre a primeira comissão, e que bom, né? Sem a Constituição, a gente pode ir para a barbárie, né? Ou para golpes de Estado. Depois da Comissão de Constituição e Justiça, então, a mesa vai dizer quais são as comissões de mérito que vão analisar o conteúdo daquela proposição. No caso do projeto de lei 480, 2023, as comissões de mérito são a de meio ambiente, assuntos municipais e a administração pública. São 3 comissões que vão analisar o mérito do conteúdo da criação do Parque Metropolitano da Serra do Curral. São nessas comissões que serão constituídos o mérito, em que os órgãos do Estado e a sociedade civil, em geral, terá condições de contribuir com as proposições. Então, se constitui na Comissão de Constituição e Justiça o debate sobre o mérito da proposição, qual vai ser a função da Comissão de Meio Ambiente? Qual vai ser a função da Comissão de Administração Pública? Qual vai ser a Comissão de Assuntos Municipais? Vejam, me empresta. O requerimento ele está solicitando ao Instituto Estadual de Florestas para apresentar estudo técnico, contendo memorial descritivo. Instituto Estadual de Florestas, gente. Eu não vou ser... Eu vou ser bem sincera. A gente enfrenta uma enorme dificuldade do governo do Estado entrar no conteúdo de pauta ambiental. Ao contrário, gente, a gente acabou de ver nacionalmente um escândalo que envolveu instituições de meio ambiente do Estado, gestores dessas instituições, operando contra
proposições ambientais, operando para impedir que proposições ambientais saíssem da Comissão de Constituição e Justiça, gente. Quem lê o inquérito ou a decisão da Justiça Federal, isso está lá. Não é? Então, eu fui alvo dessa dinâmica de diligência para impedir avanço de proposições de proteção. Eu vou citar um exemplo, que eu já fiz o pedido, já me parece ter um compromisso de que seja pautado aqui na Comissão de Constituição e Justiça. O projeto que está na pauta de hoje, e eu agradeço o presidente da comissão por tê-lo colocado na pauta. O meu projeto de lei sobre o monumento da Serra do Curral foi objeto de diligência para impedir que o projeto saísse da Comissão de Constituição e Justiça, porque foi solicitada uma diligência que não é sobre juridicidade, legalidade... Constitucionalidade. Constitucionalidade, legalidade e regimentalidade. Não é sobre a função da Comissão de Constituição e Justiça. Então, assim, eu vou deixar registrado meu encaminhamento contrário. Não é? A Comissão de Constituição e Justiça levou 1 ano para testar a constitucionalidade, legalidade e juridicidade de um projeto de lei sobre a Serra dos Pires. Eu não era presidente, por favor. E agora... O projeto é de minha autoria, agora ele está na Comissão de Meio Ambiente, agora nós vamos ter condições de debater o mérito do projeto, cumprindo o que o regimento da Assembleia determina, inclusive, que precisa ter consulta pública. Então, assim, eu acho que tudo o que tem acontecido precisa fazer com que a gente demonstre à sociedade que não se pode ter ferramentas que impeçam pautas ambientais de saírem da Comissão de Constituição e Justiça utilizando uma ferramenta que ela é importante, mas ela vai se desvirtuando quando, na Comissão de Constituição e Justiça, se tenta entrar no mérito. Vou citar um outro exemplo. O governo Zema demorou 4 meses para responder à diligência da Comissão de Constituição e Justiça a respeito do meu projeto de lei sobre segurança para pilhas de estéreo. Enquanto isso, uma comunidade quase foi soterrada, que é a comunidade lá de Santa Rita, Durão e Mariana, e outra comunidade foi soterrada, que é o que a comunidade de Conceição do Pará enfrentou. Por quê? Porque não tem regra, porque não tem política mínima de segurança. E aí foi utilizado esse instrumento de pedir diligência de conteúdo numa comissão que é sobre constitucionalidade, juridicidade e legalidade, impedindo, até o momento, que as comissões de mérito pudessem avaliar o seu conteúdo. O Ministério Público disse que é importante. O Ministério Público disse que é importante, o CREA disse que é importante. Todo mundo disse que é importante o projeto, mas a ferramenta da diligência que o governo engavetou. Regimentalmente, quanto tempo é pedir diligência? Quanto tempo? 15? 5. Regimentalmente, são 5 dias para responder uma diligência. O governo Zema demorou 4 meses para responder sobre uma diligência sobre segurança de pilha de estéreo. Então, assim, por todo esse histórico, pelo respeito ao regimento interno da Casa, é que eu vou fazer esse encaminhamento contrário. Deixa a comissão de mérito, deixa a gente lutar na comissão de mérito, gente. O governo Zema, em 7 anos, não aprovou nenhuma área de proteção ambiental. E eu vou voltar ao que é o assunto desse projeto de lei. Quero cumprimentar os estudantes. Vocês são de onde, gente? Qual escola? Aqui, ó. Tem pouco, gente. De Piedade dos Gerais, Escola Estadual Padre Pedro. Bem-vindos, bem-vindos. Vocês chegaram num momento bom de debate sobre proteção ambiental, Comissão de Constituição e Justiça. Cadê a professora? Cadê a professora? Um abraço, professoras. Obrigada pela presença, obrigada por tudo, pela sua profissão e por todo o debate. Bom, então, eu vou concluindo, presidente, fazendo esse pedido. Deixa a gente lutar nas comissões de mérito. Deixa a gente pressionar o governo do Estado a ter alguma política que proteja o meio ambiente. São 7 anos em que o governo Zema não criou nenhuma área de proteção ambiental. Ao contrário, sancionou redução.
posso lembrar aqui de Aredes, posso lembrar de Fechos, que são pautas importantíssimas que o governo vetou proteção para favorecer grupos econômicos que lucram com a destruição das nossas serras e dos nossos territórios. E agora, como Belo Horizontina, eu quero pedir para a gente tentar avançar com medidas que protejam a Serra do Curral, enquanto a Serra do Curral ainda existe, gente. Enquanto ela ainda existe. A gente tenta muito fazer a proteção da Serra do Curral. O governo Zema, estou concluindo, presidente, poderia ter feito a proteção da Serra do Curral, mas entre pautar o dossiê do tombamento da Serra do Curral no Conselho Estadual de Patrimônio e pautar a mineração na Serra do Curral no Copan, o que o governo Zema fez primeiro? A mineração na Serra do Curral, aprovando a instalação da Tamisa na Serra do Curral, desconsiderando o quilombo manso que lá estava. Hoje, para vergonha de Minas Gerais, a mineração está suspensa por uma decisão da Justiça Federal. E eu encontrei nos corredores com a Advocacia Geral do Estado, ao lado da Tamisa, fazendo lobby para os desembargadores derrubarem a proibição da instalação da Tamisa. Eu, com 3, 4 relatórios de visita técnica, demonstrando a importância da proteção da Serra do Curral, levando aos desembargadores, e a GE e a Tamisa, lado a lado, trabalhando pela derrubada da proibição da instalação da Tamisa. Essa é a realidade dos fatos aqui no Estado. Então, pelo menos, no Poder Legislativo, nós precisamos avançar com pautas ambientais. Porque, se depender do governo Zema, o governo Zema só destrói território, só destrói terra, só acaba com nascente. Então, é do Poder Legislativo a esperança que a população mineira tem hoje para conseguir avançar com alguma medida de proteção ambiental. Então, por isso, presidente, com todo o respeito aos requisitos importantes, que é a questão da diligência, mas eu vou encaminhar contrário, porque eu entendo que a diligência para o Instituto Estadual de Florestas é diligência de mérito, lá na Comissão do Meio Ambiente, lá na Comissão de Assuntos Municipais, lá na Comissão de Administração Pública, que debaterão o conteúdo, que terão condições de realizar, finalizando, audiências públicas, debates públicos, chamando todo mundo, se assim entenderem lá nessas comissões, para contribuir na discussão desse parque. Não entrar no mérito na Comissão de Constituição e Justiça. São as minhas considerações, presidente. Deputada Bia, eu aqui também vou encaminhar, esclarecendo e compreendo, e quero aqui destacar o papel do deputado Dorgal na última semana. Eu acho que ele assumiu essa comissão nesse ano e tem procurado dar celeridade a todos os projetos que tem aqui. E ele, assim que teve os eventos que todos nós estamos acompanhando, ele procurou, inclusive, o seu projeto está na pauta de hoje, e demonstra a preocupação dele como presidente de responder, eu acho que a sociedade mesmo, ao que aconteceu. Não é responsabilidade dele, ele assumiu a comissão esse ano, dos projetos não terem vindo para a pauta, e ele quis fazer um movimento aqui de realmente mostrar que essa comissão está preocupada com o que a gente está vendo aí, tem nos assustado, mas de preservar os patrimônios ambientais de Minas Gerais. E eu discordo, a gente, inclusive, estava discutindo para avançar com os projetos aqui dentro da comissão, nós encontramos impedimentos formais da Lei 9.985, da Lei Federal de 2000, porque no artigo 22 fala de forma expressa, que no parágrafo 2º do artigo 22, que a criação de uma unidade de conservação deve ser precedida de estudos técnicos e de consulta pública que permitam identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados para a unidade, conforme se dispuser em regulamento. E também a decisão do Supremo Tribunal Federal no mandado de segurança número 24.665, que fala,
Ementa Meio Ambiente, Unidade de Conservação, Estação Ecológica, ampliação dos limites originais na medida do acréscimo, mediante decreto do Presidente da República, inadmissibilidade, falta de estudos técnicos e de consulta pública, requisitos prévios não satisfeitos, nulidade do ato pronunciada, ofensa a direito líquido e certo, concessão do mandado de segurança. Inteligência do artigo 66, parágrafo 2º e 6º da Lei nº 9.985 de 2000. Votos vencidos. A ampliação dos limites de estação ecológica, sem alteração dos limites originais, exceto pelo acréscimo proposto, não pode ser feita em observância dos requisitos prévios de estudos técnicos e consulta pública. Então, fica muito claro na legislação federal de que são requisitos formais para o andamento do projeto. Então, como aqui a gente estuda a constitucionalidade e a legalidade das matérias, é preciso preceder dos requisitos que a legislação estabelece. Então, é justamente para dar prosseguimento às matérias que a gente optou por fazer essa diligência para a matéria andar. Então, eu tenho certeza que o nosso presidente aqui, o deputado Dorgal, vai cobrar celeridade na resposta, porque o intuito da pauta dessa semana foi de colocar os projetos para rodar com celeridade aqui, tanto na comissão como na casa, e dar possibilidade de que a preservação da Serra do Curral caminhe de forma satisfatória e como resposta à sociedade ao que a gente tem visto. Então, eu quero aqui parabenizar o deputado Dorgal e esclarecer que o objetivo dessa comissão é de trazer celeridade e avançar com matérias que estavam realmente paradas aqui na casa. Para encaminhar, deputado Dorgal? Para encaminhar, gostaria de acrescentar aqui, sobre tudo que a deputada Beatriz disse, que, de fato, eu, na posição de presidente, tenho esforçado muito para que a gente paute a maior parte dos projetos que estavam parados há mais tempo, né, e os senhores e senhoras são testemunhas disso, trazendo aqui para essa comissão um movimento de celeridade e de buscar projetos importantes para a sociedade que ficaram parados durante muito tempo. E nós estamos fazendo isso, tanto é que todas as pautas estão muito cheias e com muitos projetos importantes, e, nesse caso, sim, dando uma resposta à sociedade com esse projeto, que, inclusive, é de minha autoria. Então, acredito que é um momento muito pertinente e, pela comoção social, acredito que até facilita a aprovação desse projeto, né, num momento tão delicado que vivemos. E, de fato, eu preciso concordar com o deputado Laviola no sentido de que, realmente, a lei prevê que exista a diligência nesse caso, mas a lei prevê que ela tem que ser respondida em 5 dias, como discuti aqui com a deputada Beatriz. Então, eu preciso informar, através desse microfone, o governo do Estado, que, se essas respostas passarem a demorar muito mais do que esse prazo previsto, nós vamos ter que, de alguma forma, votar os projetos aqui sem a diligência, porque não é possível essa comissão fazer esse esforço tão grande para a gente pautar esses projetos que são de extrema relevância para a sociedade e a gente ficar estagnado porque as secretarias não dão as respostas das diligências que são encaminhadas para essa casa. Isso é uma demonstração, muitas vezes, até de desrespeito por parte, né, das secretarias que não respondem dentro do prazo estipulado. Então, se for alegado que não foi cumprido algum ponto da constitucionalidade devido à não aprovação da diligência ou não resposta da diligência, que tomem providências mais à frente, talvez de apresentar uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, para tentar derrubar depois a aprovação dessa casa. Mas, no que depender, deputada Beatriz, dessa presidência, nós vamos, após esse prazo de 5 dias, nós vamos começar a colocar os projetos para acontecerem aqui nessa comissão. Então, esse é o meu encaminhamento, e agradeço, né, a palavra dos 2 deputados no que tange a importância desse projeto de minha autoria, né, que cria o Parque Metropolitano da Serra do Curral, que, é claro, a principal ideia desse projeto é a preservação, né, e, inclusive, parabenizo as deputadas e os deputados aqui que trabalham muito para a preservação do nosso patrimônio, principalmente nosso patrimônio ambiental. E esse projeto também, deputada Beatriz, estimula o uso,
né, para que as pessoas lá dentro consigam praticar atividades de lazer, levar as famílias, eventos em área aberta, porque eu acredito que, com o uso, a gente consegue preservar de forma mais incisiva, tendo em vista que, muitas das vezes, as minerações ilegais ali acontecem porque não tem pessoas vigiando de perto. Então, essas são minhas palavras. Agradeço aos dois pela contribuição aqui no encaminhamento. Devolvo a palavra ao presidente. Alguém mais para encaminhar? Não havendo novos encaminhamentos, em votação, o pedido de diligência. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento com o voto contrário da deputada Beatriz Cerqueira e do deputado Jean Freire. Deixando claro que eu não voto, desculpe. E devolvo a presidência ao deputado Dorgal. Muito obrigado, deputado Zé Viola. Passamos ao projeto de lei número 656, de 23, primeiro turno. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Brasópolis o imóvel que especifica. Autor, deputado Betinho Pinto Coelho. Relator, deputado Tiago Cota. Em condições, deputado? Condições, presidente. Palavra, deputado Tiago Cota. Apresento requerimento para que a proposição seja baixada em diligência ao autor, para que, considerando o teor da nota técnica 330 de 24 da CEPLAG, envie-nos em documento nato digital o memorial descritivo da área a ser desmembrada, indicando, a partir do levantamento topográfico, suas coordenadas geográficas e em atendimento ao que estabelece as normas da ABNT. Esclarecemos que documentos nato digitais são aqueles produzidos e transmitidos exclusivamente de forma digital, cujo conteúdo textual pode ser copiado eletronicamente de forma íntegra e fiel. Em votação o requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passamos ao projeto de lei número 1449 de 2023, primeiro turno, que cria o Monumento Natural da Serra do Curral. Autora, deputada Beatriz Cerqueira. Relator, deputado doutor Jean Freire. Em condições, deputado? Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado doutor Jean Freire. Senhor presidente, eu gostaria, antes de eu ler o meu relatório, deixar claro que, apesar de menos de uma semana que estou na relatoria desse projeto, estou pronto para fazer a relatoria, para ler a relatoria. De autoria da deputada Beatriz Cerqueira, a proposição em PIV cria um monumento natural da Serra do Curral e dá outras providências. A proposição em exame pretende criar um monumento natural da Serra do Curral em área limítrofe dos municípios de Belo Horizonte, Nova Lima, Sabará, Raposos, Brumadinho, Ibirité, Sarzeto e Mário Campos. Prevê que a implementação da unidade de conservação objetiva proteger a Serra do Curral e seu entorno, notadamente resguardar a beleza cênica rara, os sítios naturais singulares, o patrimônio espeleológico e arqueológico, enfim, os bens naturais e culturais presentes na área. Preconiza, então, que esse patrimônio natural e cultural poderá ser utilizado exclusivamente para fins educacionais, científicos, recreativos e turísticos, de acordo com o plano de manejo da unidade de conservação. Prevê ainda que não serão permitidos na área do monumento natural a exploração mineral de qualquer natureza, a construção de obras e empreendimentos que não sejam de interesse para a preservação, a supressão vegetal, salvo, se necessária, para conservação e manutenção da unidade de conservação ou para a prospecção de bens arqueológicos, a caça ou qualquer atividade que venha afetar a fauna em seu meio natural, o abandono de resíduos sólidos, de detritos, de dejetos ou quaisquer outros materiais que maculem a integridade paisagística, sanitária ou cênica, a prática de qualquer ato que possa provocar fogo, a colocação de placas ou quaisquer outras formas de comunicação audiovisual ou publicitária que não tenha relação direta com a identificação da unidade de conservação. Preconiza, entretanto, que até que seja implementado o plano de manejo, não serão admitidas atividades que possam prejudicar a integridade dos bens naturais existentes na área.
prevê, enfim, que o órgão ou a entidade executora do Sistema Estadual de Unidade de Conservação deverá instituir o Conselho Consultivo do Monumento Natural com representação paritária da sociedade civil e do poder público, bem como elaborar e implementar o plano de manejo. Ademais, atribui ao Instituto Estadual de Florestas responsabilidade pela gestão ou administração da unidade de conservação. Observamos inicialmente que a iniciativa parlamentar em exame tem fundamento no artigo 65 da Constituição do Estado, bem como que seu objeto não se encontra entre aqueles de iniciativa reservada indicados no artigo 66 da mesma Constituição, salvo no que toca à organização da administração pública do Poder Executivo. No que se refere à competência legislativa, de acordo com o inciso 6º, 7º e 8º do artigo 24 da Constituição da República, direito ambiental é matéria de competência concorrente. Significa isso, conforme os parágrafos 1º a 4º do mesmo artigo, que a União compete editar as normas gerais, cabendo aos Estados-membros da Federação suplementar essas normas, estabelecendo disposição específica em função das respectivas peculiaridades e editar suas próprias normas gerais em aspectos eventualmente não regulados por lei federal. A Lei Federal número 9.985, de 18 de julho de 2000, que regulamenta o artigo 225, parágrafo 1º, incisos 1, 2, 3 e 7º da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências. Contém, portanto, as normas gerais da matéria. A lei é, então, um instrumento adequado à criação de unidades de conservação da natureza. O projeto foi baixado em diligência ao Instituto Federal, que, todavia, não se manifestou sobre seu conteúdo, alegando que se trata de iniciativa no âmbito do Poder Legislativo. Cabe ressaltar, porém, senhor presidente, eu gostaria de ler essa parte aqui, eu acho muito importante. A lei é, então, um instrumento adequado à criação da unidade de conservação da natureza. O projeto foi baixado em diligência ao IEF, que, todavia, não se manifestou sobre o seu conteúdo, alegando que se trata de iniciativa no âmbito do Poder Legislativo. Cabe ressaltar, porém, que o Decreto Federal 4.340, de 2022, invocado pela autarquia, seria vinculado para a Administração Pública Federal, bem como que o Estado de Minas Gerais vigora a Lei 21.952, de 2016, que dispõe sobre o Sistema Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Entendemos, contudo, que será necessário no curso do processo legislativo concluir o estudo técnico demandado pelo parágrafo 2º do artigo 22 de lei do SNUC, bem como pelo parágrafo 2º do artigo 44 da Lei 20.922, de 2013, que dispõe sobre as políticas florestais e de proteção à biodiversidade no Estado. Será necessário ainda promover consulta pública sobre a proposição, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 44 dessa última lei. Dessa forma, não vislumbramos, óbvio, a tramitação do projeto de lei em exame. Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto 1449/2023, na forma do substitutivo número 1. É o parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado doutor Jean Freire. Em discussão, o parecer. Vai discutir? Nada. Não? Nada. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Quero discutir. Aprovado. Eu não quero discutir nem. Parabéns, deputada Beatriz Cerqueira, um projeto muito importante. Projeto de lei número 1631, de 2023, primeiro turno, dispõe sobre a desafetação de trecho de rodovia que especifica autoriza o Poder Executivo a doar a área correspondente ao município de São João Evangelista. Autor, deputado doutor Maurício. Relator, deputado Zé Laviola. Senhor presidente, eu apresento requerimento para que a proposição seja baixada em diligência à Secretaria de Estado de Governo. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Valeu, Bruno. Projeto de lei número 2423, 24, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Matozinhos o imóvel que especifica. Autora, deputada Nayara Rocha. Relator, deputado Zé Laviola.
Senhor presidente, de autoria da deputada Nayara Rocha, o projeto de lei número 2423 de 2024 visa autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Matozinhos os seguintes imóveis situados na rua Magalhães Pinto, naquele município: terreno com área de 1.200 metros quadrados e terreno com área de 800 metros quadrados. Em resposta ao requerimento desta comissão, a Secretaria de Estado de Governo enviou a nota técnica número 274 de 2024 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio da qual este órgão informou sua concordância com a alienação pleiteada. Assim, embora não haja óbice a tramitação da matéria, apresentamos no final deste parecer o substitutivo número 1, com o propósito de adequar a cláusula de reversão e o texto da proposição à técnica legislativa. Ademais, destacamos que a autora apresentou sugestão da proposição à técnica, apresentou sugestão de modificação da destinação do imóvel para instalação de secretarias e órgãos da administração municipal, alteração que foi incorporada ao substitutivo a seguir apresentado. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 2423 de 2024, na forma de substitutivo número 1. Em discussão, parecer. Proposta de emenda número 1 ao projeto de lei número 2423 de 24, que foi incorporada pelo parecer, então deixo de receber. Recebo, mas fica prejudicada por estar incorporada no parecer. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 2576, 24, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural, social e material ao Estado as figuras das benzedeiras e dos benzedeiros, bem como o ato de benzer. Autora, deputada Ione Pinheiro e deputado doutor Jean Freire. Relator, deputado Zé Laviola. Senhor presidente, de autoria do deputado Ione Pinheiro e do deputado doutor Jean Freire, o projeto de lei epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural, social e imaterial do Estado de Minas Gerais as figuras das benzedeiras e dos benzedeiros, bem como os do ato de benzer. Em seu artigo 1º, a proposição em exame declara como de relevante interesse cultural do Estado, nos termos da Lei nº 24.219 de 2022, o ofício das benzedeiras e dos benzedeiros. Sob o prisma jurídico, a Constituição da República, em seu artigo 216, determina que constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Quanto à competência para legislar sobre a matéria, o artigo 24, inciso 7º, da Constituição da República confere à União, aos Estados e ao Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Ainda no âmbito do Estado, foi aprovada a Lei nº 24.219 de 2022, que institui o título de relevante interesse cultural do Estado e altera a Lei nº 11.726 de 1994, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais. De acordo com o artigo 1º da Lei nº 24.219 de 2022 e o artigo 3º-B da Lei nº 11.726 de 1994, o relevante interesse cultural é um título que, concedido pelo Poder Legislativo, mediante lei específica, visa valorizar, promover e difundir bens, manifestações e expressões da cultura mineira. Assim, o reconhecimento em questão deve tramitar sob a forma de projeto de lei, que pode ser tanto de iniciativa parlamentar como do governador do Estado. Diante do exposto, conclui-se que a proposição em exame é viável sob o ponto de vista jurídico, não se vislumbrando óbice a sua tramitação. Todavia, para adequar a denominação do bem e conferir maior clareza ao objeto da proposição, apresentamos o substitutivo número 1. Os aspectos meritórios da proposta serão oportunamente examinados pela Comissão de Cultura. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 2576 de 2024, na forma do substitutivo número 1. Em discussão, parecer. Havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 2.953, 24, primeiro turno. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itaguara os imóveis que especifica. Autora, a deputada Ione Pinheiro. Relatora, a deputada Maria Clara Marra. Na sua ausência, passa a relatoria do deputado Tiago Cota.
Apresento requerimento para que a proposição seja baixada em diligência ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, para que, considerando o constante da nota técnica 373 de 24 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, informe a esta Assembleia a respeito da operação pretendida e se o Tribunal de Justiça está em uso dos bens que se pretende doar. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 3.153, de 24, primeiro turno. Autores do Poder Executivo doar ao município de Piedade dos Gerais o imóvel que especifica. Autora deputada Ione Pinheiro. Relator deputado Zé Laviola. Senhor presidente, de autoria do deputado Ione Pinheiro, trata o projeto de lei número 3.153 de 2024 de autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Piedade dos Gerais o imóvel com área de 360 metros quadrados situado no local denominado Medeiros de Cima, naquele município, para ações na área da saúde. A Secretaria de Estado de Governo encaminhou a nota técnica número 27 de 2025 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio da qual este órgão concordou com a doação do bem, considerando que seu uso pelo município trará benefício à população local e que o Estado não tem outros planos para sua utilização. Nesses termos, não há óbice a tramitação da matéria. Porém, apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1 com o propósito de adequar a proposição à técnica legislativa e anexar o memorial descritivo da área desmembrada a ser doada. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 3.153 de 2024, na forma do substitutivo número 1. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passamos ao projeto de lei número 3.292 de 2025, primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Leopoldina o imóvel que especifica. Autor, deputado Betinho Pinto Coelho. Relator, deputado professor Cleiton. Antes de redistribuir, devido à sua ausência, eu gostaria de cumprimentar Caio Campos, aqui ex-vereador de Igarapé, presente. Muito obrigado pela presença. Um grande jurista, um advogado, formado na UFMG, especialista em algumas áreas. Seja muito bem-vindo. Obrigado por participar conosco aqui hoje. Passo o parecer para o deputado doutor Jean Freire. Trata-se o projeto de lei número 3.292 de 2025, em seu artigo 1º, de autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Leopoldina imóvel com área de 267 metros quadrados, situado na rua Antônio Fernandes Valentim, sem número, bairro Quinta Residência, naquele município. Em resposta ao requerimento dessa comissão, a Secretaria de Estado de Governo enviou a nota técnica 156 de 2025 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio da qual este órgão informou sua concordância com a alienação pleiteada. Nesses termos, não há óbice à tramitação da matéria, porém, apresentamos ao final deste parecer a emenda número 1, com o propósito de adequar a redação da proposição à técnica legislativa e de adequar a identificação do imóvel ao que se consta em seu assento registral. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.292 de 2025, a emenda número 1. É o parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 3.740 de 2025, primeiro turno, institui o Programa Estadual de Banco de Alimentos de Minas Gerais, dá outras providências. Autor, deputado Marquinho Lemos. Relator, deputado doutor Jean Freire. De autoria do deputado Marquinho Lemos, a proposição institui o Programa Estadual do Banco de Alimentos de Minas Gerais e dá outra providência. O projeto de análise pretende instituir o Programa Estadual de Banco de Alimentos de Minas Gerais, que tem como finalidade central promover a segurança alimentar e nutricional, combater o desperdício de alimentos e apoiar a atuação dos bancos de alimentos em todo o território estadual. Você consegue virar 11 horas? O autor, em sua justificação, informa que Minas Gerais, com sua vasta produção agrícola, em seu dinâmico setor alimentício, possui um grande potencial para gerar excedentes de alimentos que muitas vezes são descartados, enquanto uma parcela significativa da população enfrenta a insegurança alimentar. A criação de um programa estadual estruturado permitirá
a otimização da coleta e distribuição desses alimentos, direcionando-os para aqueles que mais necessitam por meio de entidades socioassistenciais que realizam um trabalho essencial em nosso Estado. Do ponto de vista jurídico, a assistência pública constitui matéria de competência comum à União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, nos termos do artigo 23, inciso 2º da Constituição da República de 1988. Do ponto de vista da iniciativa, consideramos que o cerne da proposta não contém vício de iniciativa à luz do artigo 66 da Constituição do Estado. Todavia, além de instituir programa de natureza eminentemente administrativo, exigem disposições sobre competências da SEDES, situação que demanda a apresentação de um substitutivo. Deste modo, apresentamos, a final do parecer, um substitutivo estabelecendo princípios e diretrizes para a política estadual de bancos de alimentos. Concluímos, pois, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.740/2025, na forma do substitutivo número 1. É o parecer, senhor presidente. Muito obrigado, deputado. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 3.896/25, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa de carro de bois realizada no município de Congonhal. Autor, deputado Duarte Bexir. Relator, deputado Zé Viola. Senhor presidente, de autoria do deputado Duarte Bexir, a proposição em epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa de carro de bois realizada no município de Congonhal. No tocante à competência para legislar sobre a matéria, o artigo 24, inciso 7º da Constituição da República, confere à União, aos Estados e ao Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Em Minas Gerais, vigora a Lei nº 24.219, de 2022, que institui o título de relevante interesse cultural do Estado e altera a Lei nº 11.726, de 1994, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais. De acordo com o artigo 1º da Lei número 24.219, de 2022, e o artigo 3º-B da Lei nº 11.726, de 1994, o relevante interesse cultural é um título que, concedido pelo Poder Legislativo mediante lei específica, visa valorizar, promover e difundir bens, manifestações e expressões da cultura mineira. Esclarecemos, por fim, que não compete a esta comissão se pronunciar sobre o mérito da proposta, cabendo à Comissão de Cultura a seguir realizar essa análise com base nos elementos fáticos de que dispõe. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 3.896, de 2025. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 3.969, de 25, primeiro turno, institui a reserva de vagas para trabalhadoras do sexo feminino nas empresas prestadoras de serviços contratadas por órgãos e entidades integrantes da administração pública, nas condições que especifica. Autora, deputada Carol Caran. Relatora, deputada Maria Clara Marra. Na sua ausência, passa a relatoria do deputado Tiago Cota. Apresento o requerimento para que a proposição seja baixada em diligência à Secretaria de Estado de Governo para que pronuncie sobre a viabilidade técnica e da efetividade das medidas constantes na proposta. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 3.981, de 25, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural, social e econômico no Estado a festa dos tropeiros, realizada no município de Prados. Autor, deputado Grego da Fundação. Relator, deputado Dorgal Andrada. E passo a emitir o meu parecer. De autoria do deputado Grego da Fundação, o projeto de lei número 3.981, de 25, reconhece como de relevante interesse cultural, social e econômico do Estado a festa dos tropeiros, realizada no município de Prados. Proposição e análise pretende reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado a festa dos tropeiros, realizada no município de Prados. Sob o prisma jurídico, a Constituição da República, no seu artigo 216, determina que constituem patrimônio cultural brasileiro os bens da natureza, de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. O mesmo artigo estabelece, em seu parágrafo 1º, que o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento, desapropriação e de outras formas
de acautelamento e preservação. Quanto à competência para legislar sobre a matéria, o artigo 24, inciso 7 da Constituição da República oferece à União, os Estados e o Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. A proposição em apreço necessita de ajustes para adequá-la às técnicas de redação legislativa, o que fazemos por meio de substitutivo número 1, adiante apresentado. Em face exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 3.981 de 25, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 3.997, 25, primeiro turno. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a represa Bartolã, situada no município de Poços de Caldas. A autora, deputada Beatriz Cerqueira. Relatora, deputada Maria Clara Marra. Passo a relatoria ao deputado Tiago Cota. De autoria da deputada Beatriz Cerqueira, o projeto de lei em epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do Estado de Minas Gerais a represa Bortolã, localizada no município de Poços de Caldas. Sob o prisma jurídico, a Constituição da República, no seu artigo 216, determina que constituem patrimônio cultural brasileiro e os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Quanto à competência de legislar sobre a matéria, o artigo 24, parágrafo 7º da Constituição da República confere à União, aos Estados e ao Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre a proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Nesse contexto, foi aprovada nessa Casa a Lei 24.219, de 22, que institui o título de relevante interesse cultural do Estado e altera a Lei 11.726, de 94, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais. A partir da vigência da nova lei, esta comissão passou a observar um padrão para esse tipo de proposição. Entendemos, então, que a proposição merece ajustes para fins de adequação a esse padrão. De toda sorte, esclarecemos que não compete a esta comissão se pronunciar sobre o mérito da matéria, sobre o mérito da proposta, cabendo à Comissão de Cultura, a seguir, realizar essa análise com base nos elementos fáticos de que dispõe. Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.997, de 25, na forma substitutiva número 1, apresentado. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 4.009, de 25, primeiro turno. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o modo de fazer o bolinho de carne do Bar Central, no município de Ribeirão das Neves. Autora, deputada André de Jesus. Relator, deputado doutor Jean Freire. De autoria da deputada André de Jesus, a proposição em epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o modo de fazer o bolinho de carne do Bar Central no município de Ribeirão das Neves. Quanto à competência para legislar sobre a matéria, o artigo 24, inciso 7º da Constituição da República confere à União, aos Estados e ao Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre a proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. A partir da vigência da nova lei, essa comissão passou a observar um padrão para esse tipo de proposição. Constatamos que o projeto em exame está de acordo com esse padrão. Por fim, esclarecemos que não compete a essa comissão se pronunciar sobre o mérito da proposta, cabendo à Comissão de Cultura realizar essa análise com base nos elementos físicos e que dispõe. Em face do esforço, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto 4.009. É o parecer, senhor presidente. Muito obrigado, deputado. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 4.010, de 25, primeiro turno. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa da Fogueira de São Pedro, do município de Espera Feliz. Autora, deputada Beatriz Cerqueira. Relator, deputado doutor Jean Freire. Deputada Beatriz, hoje está com muitos projetos na pauta, hein, deputada? De autoria da deputada Beatriz Cerqueira, a proposição em epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa da Fogueira de São Pedro, do município de Espera Feliz. Importante lembrar que em Minas Gerais vigora a Lei 24.219, de 15 de julho de 2022, que institui o título de relevante interesse cultural do Estado e altera a Lei número 11.726, de 30 de dezembro de 1924.
1994, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais. De acordo com o artigo 1º da citada norma, o artigo 3º-B da Lei nº 11.726, de 1994, o relevante interesse cultural é um título que é concedido pelo Poder Legislativo mediante lei específica, visa valorizar, promover e discutir bens, manifestações e expressão da cultura mineira. Assim, o reconhecimento em questão deve tramitar sob a forma do projeto de lei, que pode ser tanto de iniciativa parlamentar como do governador do Estado. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 4.010. É o parecer, senhor presidente. Muito obrigado, deputado. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 4.042, de 25, primeiro turno, reconhece de relevante interesse educacional, histórico, cultural, social no Estado, Escola Agrotécnica Federal de Barbacena, atual Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas, campus de Barbacena. Autor, deputado Leleco Pimentel. Relator, deputado Dorgal Andrada. E passo a emitir o meu parecer. De autoria do deputado Leleco Pimentel, a proposição epígrafe reconhece como de relevante interesse educacional, histórico, cultural, social, Escola Agrotécnica Federal de Barbacena, atual Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, campus Barbacena, no Estado de Minas Gerais. De fato, o conjunto arquitetônico paisagístico da antiga Escola Agrotécnica Federal de Barbacena, atual Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, localizado no município de Barbacena, representa um marco fundamental na história da educação brasileira. Atualmente, essa edificação centenária, que se encontra em um estado de vulnerabilidade, o que mobilizou a comunidade acadêmica em um projeto de restauração. Desse modo, o reconhecimento do seu relevante interesse cultural pelo Estado é a medida que fortalece a captação de recursos, contribui para a salvaguarda de um patrimônio que se materializa a história da ciência, da arquitetura e da educação em Minas Gerais. Um aspecto que merece atenção é o fato de que, embora o projeto se aproxime da terminologia determinada pela Lei nº 24.219, de 22, temos adotado um modelo pré-definido para as proposições que versam sobre o relevante interesse cultural. Embora se trate de uma tradicional instituição, não é adequado o reconhecimento do relevante interesse cultural de pessoa jurídica ou de órgãos públicos. Em casos similares, essa comissão tem orientado o reconhecimento do conjunto arquitetônico na instituição homenageada. Em face exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 4.042, de 25, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 4.049, de 25, primeiro turno, altera a lei número 15.424, de 2004, que dispõe sobre a fixação, a contagem, a cobrança e pagamento de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais de registro, recolhimento de taxa e de fiscalização judiciária e compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida em lei federal e dá outras providências para acrescentar que os declaradamente pobres estão isentos do pagamento de emolumentos e da taxa de fiscalização judiciária para a escritura pública de união estável. A autora, a deputada Bela Gonçalves. Relator, deputado Tiago Cota. Presidente, apresento o requerimento para que a proposição seja baixada em diligência ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais para que se manifeste a respeito da proposição, especialmente quanto ao impacto financeiro da medida. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 4.072, de 25, reconhece como de relevante interesse cultural o Estado a festa de reinado realizada no município de Alpinópolis. Autora, a deputada Bela Gonçalves. Relator, deputado doutor Jean Freire. De autoria da deputada Bela Gonçalves, o projeto de lei em PIF reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa do reinado realizada no município de Alpinópolis. Sob o prisma jurídico, a Constituição da República, em seu artigo 216, determina que constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Neste contexto, foi aprovado nesta Casa a Lei 24.219, de 2022, que institui o título de relevante interesse cultural do Estado e altera a Lei nº 11.726, de 1994, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais. A partir da vigência da nova lei, esta comissão passou a observar um padrão para esse tipo de proposição. Constatamos que o projeto em exame está de acordo com esse padrão.
De toda sorte, esclarecemos que não compete a essa comissão se pronunciar sobre o mérito da proposta, cabendo à Comissão de Cultura a seguir realizar essa análise com base nos elementos fáticos de que dispõe. Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto 4.072. É o parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 4.075, de 25, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a Festa Sagrada Família, também conhecido como Festa do Engenho Seco, realizada no município de Sarzedo. Autora, a deputada Ione Pinheiro. Relatora, a deputada Maria Clara Marra. Na sua ausência, passa a relatoria do deputado Tiago Cota. De autoria da deputada Ione Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural o Estado da Festa da Sagrada Família, que também é reconhecida como Festa do Engenheiro Seco, realizada no município de Sarzedo. O projeto de lei em exame pretende reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado os termos da Lei 24.219, de 2022. A Festa da Sagrada Família, também conhecida como Festa do Engenho Seco, realizada no município de Sarzedo, sob o prisma jurídico. A Constituição da República, no seu artigo 216, determina que constituem o patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza imaterial e imaterial tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Neste contexto, foi aprovada nesta Casa a Lei 24.219, de 22, que institui o título de relevante interesse cultural do Estado e altera a Lei 11.726, de 94, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais. A partir da vigência da nova lei, essa comissão passou a observar um padrão para esse tipo de proposição. Constamos que o projeto em epígrafe está de acordo com esse padrão. De toda sorte, esclarecemos que não compete a essa comissão se pronunciar sobre o mérito da proposta, cabendo à Comissão de Cultura seguir realizar essa matéria com base nos elementos fáticos de que dispõe. Diante do exposto, concluímos sobre a juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 4.075, de 25. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 4.077, de 25, primeiro turno, confere ao município de Cana Verde o título de Hollywood Caipira do Estado. Autor, deputado Duarte Bechir. Relator, deputado Tiago Cota. As palavras do autor da proposição, a concessão do título de Hollywood Caipira do município busca reconhecer e valorizar a capacidade criadora local, promover o turismo criativo e fomentar o desenvolvimento sustentável da região. No que concerne os aspectos constitucionais, dos quais compete a essa comissão analisar, não vislumbramos óbitos jurídicos quanto à iniciativa parlamentar para que a apresentação do projeto, uma vez que o artigo 66 da Constituição do Estado não impõe nenhuma restrição a tal procedimento. Visto o aspecto jurídico formal, esclarecemos que cabe à Comissão de Cultura se pronunciar sobre o mérito da homenagem, adotando as providências necessárias para averiguar o alcance e a abrangência do destaque do município, o que poderá distingui-lo em âmbito estadual. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto 4.077, de 25. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 4.127, de 25, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado Minas Tênis Clube. Autor, deputado João Vitor Xavier. Relator, deputado Dorgal Andrade. Passo a apresentar o meu parecer. De autoria do deputado João Vitor Xavier, a proposição epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do Estado Minas Tênis Clube. Quanto à competência para legislar sobre a matéria, o artigo 24, inciso 7 da Constituição da República confere à União dos Estados, do Distrito Federal, competência concorrente para legislar sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Nesse contexto, foi aprovada nessa Casa a Lei número 24.219, de 2022, que institui o título de relevante interesse cultural e altera a Lei número 11.726, de 94, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais. A partir da vigência dessa lei, essa comissão passou a observar um padrão para esse tipo de projeto. Tendo em vista esse padrão, e por não entendermos adequada a concessão de título a uma pessoa jurídica, visto que deve ser atribuído a bens culturais, materiais e imateriais, apresentamos o substitutivo que consta na conclusão desse parecer, com o fito de reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado o Centro de Memória do Minas Tênis Clube, por abrigar um acervo de documentos, fotografias e objetos que contam a história do clube.
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 4.127/25 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 4.137/25, primeiro turno. Autores do Poder Executivo do município de Porteirinha, o imóvel que especifica para a construção de escola municipal do distrito do Tanque. Autor, deputado Gil Pereira. Relator, deputado Zé Laviola. Senhor presidente, eu apresento requerimento para que a proposição seja baixada em diligência à Secretaria de Estado de Governo. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 4.162/25, primeiro turno. Autores do Poder Executivo do município de Corinto, os imóveis que especifica. Autor, deputado Gil Pereira. Relator, deputado Zé Laviola. Senhor presidente, eu apresento requerimento para que a proposição seja baixada em diligência ao autor e à Secretaria de Estado de Governo. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 4.167/25, primeiro turno. Autores do Poder Executivo do município de Corinto, o imóvel que especifica para a implantação de espaço esportivo, de lazer e cultural. Autor, deputado Gil Pereira. Relator, deputado Zé Laviola. Senhor presidente, da mesma forma, apresento requerimento para que a proposição seja baixada em diligência à Secretaria de Estado de Governo e ao autor. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passamos à segunda fase, discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Peço ao deputado Zé Laviola que faça, por favor, a leitura dos projetos. Senhor presidente, vamos fazer por chamada, como de costume. Vou começar fazendo a chamada dos projetos de relatoria do deputado Dorgal Andrada. Projeto de Lei 3.770 de 2022, turno único, declara de utilidade pública a Associação Novo Começo, com sede no município de Montes Claros. Autor, deputado Noraldino Júnior. Relator, deputado Dorgal Andrada. Projeto de Lei 4.126 de 2025, turno único, da denominação a rodovia MG 252. Autoria, deputado Rodrigo Lopes. Relator, deputado Dorgal Andrada. Projeto de Lei 4.157 de 2025, turno único, declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos da Natação de Barbacena, com sede no município de Barbacena. Autoria, deputado Betão. Relator, deputado Dorgal Andrada. Acerca do projeto 3.770 de 22, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1. PL 4.126 de 25, apresenta requerimento de diligência ao autor e a Segov. O PL 4.157 de 25 apresenta requerimento de diligência ao autor. Em discussão, os pareceres. Não havendo quem queira discutir, em votação, os pareceres. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Em votação, requerimentos. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Mas eu leio ele. Projeto de Lei 580 de 2023, turno único, declara de utilidade pública a organização ambiental e cultural com sede no município de Vermelho Novo. Autor, deputado Cristiano Silveira. Relator, deputado Arnaldo Silva. Redistribuo ao deputado Dr. Jean Freire. Do Arnaldo. Em relação ao PL